Hoje nós trazemos uma grande novidade para vocês. O Dr. Eduardo Moraes, uma das maiores referências na odontologia estética do Brasil, vai nos falar sobre lentes de contato. Sabe aquele sorriso de artista? Também é possível ser o seu sorriso. Começa aqui, começa agora. Mais um Câmera Brasil. Doutor Eduardo, me ajude, por favor. Pois não. Dizem que sonhar não custa nada. E tem gente que sonha em ter um sorriso de artista. É possível? Olha, depende do artista. Tem sorrisos que acabam exagerando ou fazendo uma abordagem com uma estética bastante deturpada. O excesso do branco, o dente muito quadrado, aquilo tudo muito alinhado, que foge da naturalidade. Os dentes não são assim. Os dentes têm uma composição anatômica que visam uma funcionalidade. Então, depende do artista, porque muitas vezes a gente faz ou encontra sorrisos de artistas muito artificiais. Mas um sorriso bonito, saudável e funcional, sim, isso tem como sim. Então, o que pode ser considerado um sorriso bonito, mas também funcional? Um sorriso bonito e funcional está muito atrelado ao rosto do paciente, ao perfil labial, ao posicionamento dentário, à cor, sim, mas principalmente à saúde. Então, orquestrar uma ideia de um sorriso bacana com um rosto e individualizar isso é a porção ou é o pedaço mais importante da nossa profissão. Dar parâmetros iguais e deixar todo mundo muito padrãozinho, isso foge muito da individualização, da personalização do sorriso. A gente tem que buscar o que combina para você, o que combina para cada paciente. Então, doutor Eduardo, o que devemos fazer para obter esse belo sorriso? Perfeito, excelente pergunta. Cada situação é uma situação. Pequenas porções perdidas do dente a gente consegue restaurar. Grandes transformações, porque eu tenho dentes desgastados em função da nossa dieta, do estresse, do apertamento dentário, de traumas muitas vezes. Quando eu tenho grandes reabilitações para fazer, eu posso lançar mão de alternativas como laminados cerâmicos, as famosas lentes de contato, facetas em resina composta, ainda as boas e velhas coroas totais, mas a gente tem sim alternativas para cada caso para eu poder reabilitar esse paciente. Quando a gente fala reabilitar, é devolver a habilidade do funcionamento da boca, do sorriso, da fonação, da fala, da mastigação e, lógico, da estética. E o que são lentes de contato? Perfeito. Lentes de contato são lâminas de cerâmica bastante finas. Elas tomaram esse nome popular porque elas são realmente finas e lembram a espessura de uma lente de contato. Para você ter uma ideia, uma lente de contato varia de 0,3 a 0,5 do milímetro, ou seja, é menos da metade de 1 milímetro, é muito pouco. E elas são alternativas de recontorno do desenho do dente, uma reanatomização e um realinhamento dentário. Elas são específicas para cada indicação. Eu não posso pegar um paciente que tem uma extensa destruição dentária e querer resolver com lente de contato. Então, saber qual é cada situação se faz muito importante. E o que são facetas? Facetas é o nome que a gente dá para uma reposição da parte externa do dente. Eu posso fazer faceta ou também em cerâmica e ela seria um pouquinho mais espessa do que uma lente de contato, ou eu posso fazer em resina composta. O que vai variar isso? Eu acredito até que você já esteja se perguntando. Mas o que vai variar eu escolher resina ou cerâmica tem muito da indicação de cada dente, do quanto eu preciso modificar esse dente e também da escolha do profissional e do paciente em relação à manutenção e longevidade de cada um dos materiais. Doutor Eduardo, pessoas com necessidade de tratamento ortodôntico também se beneficiam das facetas? E se acontece esse tipo de benefício, em qual momento? Excelente pergunta. A ortodontia vai visar estabelecer um alinhamento dentário e um posicionamento correto em curva e no arco. Isso faz com que, muitas vezes, o espaço que a gente tem para os dentes sejam maiores do que o tamanho dos dentes individualmente. Então é muito comum o paciente terminar a ortodontia e ter espaço entre os dentes, os famosos diastemas. Esse espaço, essa discrepância anatômica, ou seja,
o meu espaço para caber o dente é maior do que o dente propriamente dito, e me traz a viabilidade, sim, de eu poder pensar em reestruturar a anatomia desse dente com lentes de contato. Então, muitas vezes, a gente termina o tratamento ortodôntico e precisa de uma finalização estética para que eu consiga recuperar os contatos do lado do dente e uma recuperação estética e funcional para esse caso. E quem mais pode se beneficiar desse tipo de procedimento? Basicamente, todos os pacientes que precisem trocar o alinhamento ou melhorar o alinhamento do seu sorriso, melhorar a dinâmica de luz. Isso é muito legal, a dinâmica de luz. Quando a gente fala, quando a gente mastiga, quando alguém olha para a gente, vai enxergar um contraste entre lábio, dente e fundo da boca. Essa dinâmica de luz eu preciso entender. Se o meu paciente tem dentes rígidos, ou seja, íntegros, saudáveis, com pequenas restaurações, mas são dentes pequenos, esse é um excelente candidato para lentes de contato. Se eu tenho dentes grandes ou com já outros procedimentos, aí eu preciso devolver a anatomia, devolver a funcionalidade, mas muito provavelmente com outras estratégias. E como é o procedimento em si? Basicamente, a gente vai fazer uma sessão de planejamento, fotografias, planejamentos, moldagem ou escaneamento, tomar imagens da boca, para que a gente possa programar e, como se fosse um planejamento arquitetônico, ver como esse sorriso vai orquestrar ou vai combinar, ou como diz na minha terra, vai ornar com esse rosto, e esse rosto, esse planejamento vai virar uma maquete. Essa maquete nós provamos em boca e o paciente consegue fazer um teste de como vai ficar a reabilitação final. A partir dessa aprovação com o paciente e com o profissional, nós vamos iniciar o procedimento de preparo desses dentes, tomada de impressão ou escaneamento novamente, para enviar ao laboratório. O laboratório confecciona os laminados cerâmicos e nós temos uma segunda sessão aí para a instalação dessas peças. É um procedimento bastante criterioso, que parece super simples quando a gente fala, eu preciso programar, executar o preparo e executar a cimentação. Mas cada pedacinho tem uma série de protocolos a ser seguido e é isso que vai determinar a longevidade do seu tratamento. E são resistentes? Muito. A partir do momento em que o laminado está cimentado, está aderido ao seu dente, o funcionamento, a biomecânica é super interessante, ele funciona muito bem. Claro que se eu não entender que o meu paciente não está equilibrado ou o meu paciente rói unha, morde garfo, morde caneta, eu estou sobrecarregando. E aí sim, esse laminado pode vir a falhar. Mas de qualquer forma, o dente falharia. Quando eu jogo ou quando eu tenho uma situação em que o meu paciente está funcionando fora da normalidade, seja por hábitos de roer unha e esses outros que eu citei, ou seja por bruxismo, apertamento, eu estou funcionando fora da normalidade. E aí tudo se sobrecarrega. Mas dentro de um paciente equilibrado, você tem um tratamento super seguro e super longevo. Uma média de vida, de idade de tratamento, uma média de longevidade de tratamento de 12, 15 anos. Tem alguns tratamentos ainda mais antigos, mas claro, também depende da colaboração e da cooperação do paciente. Mancham? As cerâmicas não mancham. O que acontece? Como elas são ultra finas, a cor do dente por baixo aparece. Então, eu estou muito dependente do dente. Conforme há o envelhecimento nosso, os hábitos de tomar refrigerante, alimentação, esse dente vai escurecendo, por transparência, por translucidez, o dente como um todo vai escurecendo. Mas aí que é legal, a gente tem a possibilidade de fazer de manutenção de clareamento por dentro do dente. E aí eu volto a ter aquela ideia de um dente mais jovem, mais branco, mais valoroso. Valor é uma coisa que a gente chama em relação à quantidade de branco. Então eu tenho aquele dente mais vivo, mais brilhoso, porque eu consigo fazer a manutenção desse clareamento quando tudo é respeitado. E quanto à sensibilidade? Como é um tratamento bastante fino, ele está atrelado ao esmalte. Eventualmente, a gente desgasta um pouco e tem alguma exposição de dentina, porque eventualmente isso já existe. Pô, Edu, o que é esmalte? O que é dentina? São as camadas que eu tenho do dente, são diferentes tecidos. Como é um tratamento ultra fino,
eu invado quase nada do dente, 0,2, 0,3 do milímetro. 20% de 1 milímetro é muito pouco. Então, a tendência é que eu não tenha sensibilidade. Logicamente, quando eu termino o procedimento, o cansaço, o desconforto, o pós-operatório vai gerar como um procedimento qualquer que a gente faça na boca ou no nosso corpo, eu tenho uma fase de recuperação. A partir daí, os seus dentes voltam a ser com uma sensibilidade ou a falta dessa hipersensibilidade, essa normalidade, como uma vida normal. E quanto tempo dura esse procedimento e causa algum incômodo? A gente vai ter uma média de algumas horas aí de cadeira, umas 3 horas e meia, mais ou menos 3 horas para eu preparar esses dentes, deixar eles prontos para receber e moldar esse trabalho, e mais umas 3 horas e meia para fazer a cimentação, né? O incômodo é esse tempo de cadeira. Na verdade, se todo mundo gostasse de vir ao dentista, não ia para o parque, vinha ao dentista. A gente sabe que não é uma situação muito confortável. É um ambiente mais íntimo do nosso corpo, é a boca. E você tem uma mão enorme, eu com 4 mãos em cima, isso nos gera sim um pouco de aflição. Mas não significa que seja algo insuportável ou que não seja muitas vezes prazeroso. É muito comum o meu paciente terminar o tratamento e falar poxa, doutor, e agora? Vou ficar com saudade? Quando é que a gente vai conversar e tomar um café e ter esse momento bastante agradável? Tornar uma experiência agradável dentro da cadeira é missão do profissional da odontologia. Olha, doutor, nota-se que essa daqui é uma clínica linda e parece-me que multidisciplinar. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ela e também sobre a questão biossegurança. Como é que vocês tratam esse tema? Perfeito. A Know-How Odontologia nasceu de um sonho meu e da minha sócia, a professora Juliana, em que nós buscamos uma ideia de acolher os pacientes com uma equipe multidisciplinar que tivessem um diferencial: know-how, saber como fazer. Essa expertise que os profissionais que estão aqui trazem foi o que nos motivou a buscar o melhor do tratamento, o melhor da odontologia para o nosso paciente. E em relação à biossegurança, uma grande sacada da odontologia é que nós nos preocupamos em cada etapa a evitar a contaminação direta, a contaminação cruzada e muito mais. A partir do momento em que veio a pandemia, a partir do final de 2019, 2020, quando nós começamos a enfrentar o Covid, alguns procedimentos foram ainda mais incorporados e elaborados para evitar esse tipo de contaminação. Então, a odontologia em si já tem um cuidado muito grande com a biossegurança e isso faz com que o profissional da odontologia fosse o que menos fosse acometido ao vírus. Não significa que não pudesse pegar fora, mas o nosso cuidado, isso é da nossa área, o nosso cuidado já vem de berço, vamos dizer assim. Um dentista nunca encosta em você sem estar com máscara, luva e óculos. Se ele faz isso, se preocupe. Mas aqui na clínica a gente tem esses protocolos bastante fundamentados para nos protegermos e, acima de tudo, protegermos os nossos pacientes. Para a finalização dessa bela reportagem, eu gostaria que o senhor falasse, ou pelo menos concordasse ou não, de que o sorriso continua sendo o melhor cartão de visitas, me perdoe até o complemento, desde que não seja branco demais para não soar falso? Perfeito. Quando a gente fala do branco demais, o problema não é nem só o branco, é o excesso de volume, é a falta de orientação anatômica e essa anatomia ela é importante para que as coisas funcionem. O natural não é necessariamente quadrado, branco, sem espaço para nada. Isso não é natural. O sorriso sim é o nosso melhor cartão de visitas. E eu vou mais longe. Da onde eu venho, eu sou do interior do Paraná, a boca é o espelho da alma. Então eu preciso sim estar saudável, com um sorriso bonito, porque saúde, função e estética caminham juntas. Eu não tenho como estabelecer um dente extremamente bem adequado e funcionando que não fique bonito. E ao mesmo tempo, para eu ter um dente bonito, eu tenho que fazer com que ele funcione. Automaticamente, ele funcionando e bem posicionado, ele gera beleza. É importante você ter essas informações na mão para poder escolher o seu profissional. Obrigado, doutor.
Um prazer, espero que tenham gostado desse bate-papo e se ficar alguma dúvida é só entrar em contato conosco. Muito obrigado. Lei do Ser Único. Você já ouviu falar sobre esta lei? Sou Josi Alves, terapeuta de personalidades, parapsicóloga clínica, hipnoterapeuta sistêmica, e hoje quero conversar com você a respeito de algumas frases que eu tenho certeza você já ouviu alguma vez na vida. Por exemplo, filho de peixe, peixinho é. A fruta não cai longe do pé. O que essas duas frases têm a ver com a lei do ser único? Então vamos lá. Todos nós nascemos para conquistarmos o nosso espaço nesse imenso universo. E nós nascemos para fazermos diferente daqueles que nos antecederam. E nós estamos acostumados e às vezes até habituados a desejar, querer que os nossos filhos sejam iguais a nós. Nós vemos muitas vezes essa herança, né? Essa continuidade de profissões vem do avô, do pai, passa de geração em geração até os filhos. Um legado na família. Mas se este filho não tiver vocação e estiver seguindo apenas um desejo do pai, dos pais, da família, certamente ele será frustrado diante da sua escolha. Por quê? Ele nasceu para fazer diferente. E muitas vezes nós cobramos dos nossos filhos essa situação. E todos os filhos detestam ser comparados aos pais ou aos seus irmãos mais velhos. E eles precisam ser diferentes para conquistar o seu espaço. Então eu quero que você tenha essa dica. Todas as vezes que você olhar e falar, puxa, é a cara do pai, a fruta não cai longe do pé. Tenha certeza que esta criança, esse adolescente, esse jovem que está ouvindo isto, certamente vai ficar infeliz, vai ficar incômodo com esta comparação. E se ficar feliz, provavelmente no futuro ele vai precisar de uma terapia, porque ele vai se sentir perdido, deslocado. Nós não falamos em questão de valores. Claro, os valores são inegociáveis. Se o pai é honesto, claro, vai passar isso para o filho, vai trazer esta instrução, né? Este valor para o filho. Mas sempre querer comparar é prejudicial. Então fique atento às suas comparações. E se você gostou deste conteúdo, continue me acompanhando aqui na coluna Vitalis Státera, no programa Câmara Brasil, sempre trazendo um assunto, um tema de autoconhecimento para você. Bom dia, eu sou a doutora Camila, eu estou aqui na coluna da semana para abordar um assunto muito importante, muito relevante para a vida aí de muitas mulheres que nós temos feito a diferença através aqui da Finasville. Não sei qual o método atual que você se utiliza aí para se depilar, se é a cera ou se é a gilete, porque se você utiliza um desses dois métodos, provavelmente você sofra de foliculite, que é aquela inflamaçãozinha que dá lá no folículo piloso, parece uma espinha, mas não é, e ela inflama e fica altamente dolorosa a percepção do toque. Se você sofre com isso, a depilação a laser seria uma ótima opção para amenizar e até mesmo acabar com esse problema. Outro problema para quem utiliza a cera gilete seria apresentar manchas ali nas estruturas onde está crescendo os pelinhos. São manchas mais escuras em região de virilhas, axilas. Se você sofre com isso, a depilação a laser também é um método que vai te ajudar em relação a solucionar esse problema, porque ele ajuda ao mesmo tempo degradar, matar a raizinha do pelo e também clarear, deixar mais uniforme a questão ali desse tecido. Outra questão, se você faz principalmente a depilação ali com cera na face, eu
dou uma dica para você de não realizar mais esse procedimento na face, porque com o passar do tempo, isso pode inclusive causar uma frouxidão de pele, uma flacidez ali na pele, que seria principalmente em relação à região de buço, em relação à face, né? Então a depilação a laser ela é muito efetiva nessas áreas também. Agora nós vamos falar sobre as técnicas, comprimentos de onda em relação ao laser. Nós temos hoje no mercado 3 tipos de comprimentos de onda. Nós temos o laser de diodo, que ele é muito efetivo para aquele pelo mais escuro e mais grosso. Nós temos o laser de alexandrite, que é utilizado para aquele pelo mais fino e pelo mais claro. E nós temos o laser IAG, que é realizado naquela pele com fototipo de 4 a 5, uma pele mais bronzeada, que se for fazer um laser de diodo, não é indicado. Então, você também que tem a pele mais bronzeada ou foi para a praia e quer fazer a depilação a laser, você também pode fazer com o laser IAG. E uma dica bem bacana para você seria que aqui na clínica nós temos um laser com esses 3 comprimentos de onda simultâneos ao mesmo tempo. E além disso, ele tem um sistema de analgesia indolor que você não vai sentir nenhum desconforto durante a sessão. Gostou desse conteúdo? Me acompanhe na próxima coluna da semana aqui no programa que eu vou trazer novidades para você. Um abraço e até breve! Olá, eu sou a doutora Amanda Araruna, trabalho no Casal Raiz Capilar e venho falar um pouquinho com vocês hoje sobre transplante de sobrancelha e transplante de barba. Eu sei que geralmente a gente ouve falar por aí nas redes sociais de transplante de cabelo e a gente fica pensando só nas entradas, na hairline, na coroa, mas na verdade a gente também pode pegar a mesma técnica de fio a fio, pegando os fiozinhos lá de trás mais delicados, um por um, e fazer o transplante de sobrancelha. Eu sei que você, assim como eu, mulher ou também homens, né, sempre tentaram ali usar a micropigmentação de sobrancelha, tentaram pentear a sobrancelha mais para um lado, mais para cima, passar uma sombra para disfarçar. E por que não fazer o transplante de sobrancelha, né? Geralmente, a gente vai perdendo alguns fios ao longo do tempo. Ou não, tem pessoas que já nasceram ali com a sobrancelha bem ralinha, já tentaram de várias opções e não conseguiram chegar no resultado que queriam. Então, eu te trago essa opção, por que não fazer transplante de sobrancelha? A técnica Fouet é a técnica mais nova do mercado, onde a gente pega os fiozinhos e vai fazendo a linha e o desenho bem direitinho, um por um. Então é uma opção para ficar natural, para ficar com a face mais jovem, mais harmônica, né? E por que não também transplante de sobrancelha? Ou de bigode, ou de barba, né? A gente também pode pegar os cabelos da região doadora e também às vezes do peito, porque tem pouquinhos fios, e trazer para barba e bigode. Então às vezes você tem aquela falha que liga o cabelo com a barba, que está ali um pouquinho falhado ou não está fazendo essa ligação. A gente pode fazer isso. A gente pode fazer o bigode, tem barba, mas o bigode não fecha, ou também aquela barba que tem algumas falhas, ou é bem ralinha, tem aquela penugem e você sempre quis ter barba. O transplante Fouet, a técnica Fouet capilar, ela faz com que a gente possa fazer esse transplante tanto de bigode, quanto de barba, quanto de sobrancelha. Eu te convido a vir aqui na clínica, fazer uma avaliação gratuita, tirar suas dúvidas, né? A equipe está aqui para te acolher, para entender quais são as opções. Será que é transplante? Será que é tratamento? A gente tem laser terapia, a gente tem o MMP, PRP, terapias regenerativas. Terapias orais também, para quem tem um pouquinho de medo, né? E a gente vai conversando e criando o seu planejamento, né? Eu sou a doutora Amanda Araruna, trabalho com transplante capilar no Casal Raiz Capilar e te convido a seguir as nossas redes e vir aqui para uma consulta. E te aguardo no próximo episódio. Olá, eu sou a doutora Ana Paula Torga, médica de família com cuidado funcional integrativo, e hoje nós vamos falar sobre a importância da primeira consulta na medicina integrativa. Você sabia que a primeira consulta na medicina integrativa pode ser o ponto de partida para uma verdadeira transformação na sua saúde?
Na medicina integrativa, a primeira consulta vai muito além de uma simples avaliação médica. Aqui, o seu corpo, mente e emoções são vistos como parte essencial de um todo que deve funcionar em harmonia. Nós buscamos conhecer e entender você, a sua história de vida, suas preocupações, seus hábitos e seu estilo de vida. Afinal, a saúde vai muito além dos sintomas físicos. Buscamos conhecer e registrar todo o seu histórico de saúde. Cirurgias, tratamentos, internações, histórico de vacinação, medicamentos e suplementos em uso. É importante você se preparar para esse primeiro encontro. Ao agendar o seu atendimento, já faça uma anotação do que te incomoda, os sintomas que vem apresentando e também a história de saúde da sua família, principalmente pais, irmãos e filhos. A genética é um ponto importante no planejamento de cuidado e na prevenção de novas doenças. Não se esqueça de levar os últimos exames realizados, pois pode auxiliar a traçar os próximos exames a serem feitos. Nesse primeiro encontro, o foco é te ouvir com atenção, te conhecer e entender a raiz dos seus problemas, para juntos traçarmos um plano de cuidado personalizado. Não se trata apenas de receitar medicamentos. É uma parceria, onde juntos buscamos soluções que incluem desde tratamentos da medicina tradicional até abordagens integrativas, como a suplementação, as mudanças de hábitos, fitoterapia ou outros que, de acordo com a sua realidade, a gente vai definir. A medicina integrativa se preocupa em fortalecer sua saúde de dentro para fora, considerando o que funciona para você. Então, a primeira consulta é a oportunidade perfeita para criar essa conexão e iniciar o caminho para um bem-estar completo. Conhece aquele ditado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje? Isso vale para os seus cuidados de saúde. O envelhecimento saudável e independente de amanhã depende do que a gente está construindo hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. Te espero na próxima semana. Até lá! Olá! Eu sou o Dr. Amaury Giovelli e hoje vamos abordar o tema sobre perícias médicas em acidentes de trabalho, avaliar a extensão das lesões e as consequências e impactos para a saúde do trabalhador. Os acidentes de trabalho são muito frequentes, desde na área da construção civil, na área do chão de fábrica e mesmo em um escritório. Quando ocorre uma lesão, imaginemos que existe uma lesão, um evento que causou essa lesão e as sequelas que virão para frente. Quando existe a perícia trabalhista, devemos confirmar e confrontar esses dados para saber se essa lesão foi decorrente de um acidente de fato ocasionado em um trabalho, ou se foi, por exemplo, fora do ambiente de trabalho, fora do horário que se estaria trabalhando. Vamos a um exemplo prático. Imagina uma construção onde cai uma viga na perna de um trabalhador. Existe uma lesão e vai ser muito provável que se comprove que foi devido a um acidente típico de trabalho. Por outro lado, imagina um trabalhador que trabalha o dia inteiro em pé, mas vem com uma queixa de um dor no punho ou dor no ombro, que não tem muita relação com o seu trabalho. Poderia ser uma doença degenerativa, uma outra doença inflamatória que não dá relacionada ao trabalho. Não se pode culpar a empresa ou o empregador por todas as lesões decorrentes. Existem doenças que são evolutivas com a idade, por exemplo, que não vão encontrar respaldo no momento pericial. Por outro lado, imaginemos um trabalhador que alega uma doença decorrente do trabalho, ou que sofreu uma lesão, uma queda, mas na hora da perícia percebe-se que ele apresentou inobservâncias técnicas, não utilizou o EPI ou os cuidados necessários para o seu emprego. E isso, muitas vezes, vai fazer com que a empresa não tenha a culpa dessa consequência, dessa lesão. Muitas vezes, o perito e outros profissionais precisam ir até a empresa, ir a campo para evidenciar e avaliar quais as circunstâncias que produziram o acidente para saber e para conseguir concluir se houve nexo entre a lesão e as sequelas referidas. Gostou desse assunto? Espero ter contribuído para o seu conhecimento. Restou alguma dúvida? Entre em contato com nossas redes sociais. Aguardo você para o próximo episódio. Muito obrigado! Estamos encerrando mais um Câmera Brasil.
Agradecendo a você que nos acompanhou e vem trazendo sugestões todas as semanas. A vocês um grande abraço e até o nosso próximo encontro.